Fox 3 Kill Podcast. O tema do episódio de hoje é a estreia do Brasil na Red Flag. Sejam bem-vindos a mais um programa que tem patrocínio master da Saab, a fornecedora dos caças de próxima geração da Força Aérea Brasileira, o F-39 Gripen. Para você que está chegando aqui pela primeira vez, esse é o nosso 5º episódio e o nosso programa ele está disponível no website, que é o www.f3kpodcast.com.br, no Spotify, no Apple Podcasts e no Google Podcasts. Lá no nosso website você tem a lista dos episódios, tem um blog, fala bastante aí sobre o nosso trabalho. E aproveita que você está por lá, deixa uma mensagem, manda uma mensagem de voz ou por texto pelo WhatsApp ou pelo e-mail datalink@f3kpodcast.com.br. Se você conhecer alguém que tem uma história legal para contar, que pode ser um convidado do programa, manda a sugestão, manda o contato que a gente vai conversar com essa pessoa e trazê-la aqui para falar sobre a sua história, para falar sobre a aviação de combate, que é o tema central do nosso programa. E vamos para o nosso Mass Briefing de hoje. Nós aproveitamos para deixar um feliz ano novo para todos que nos acompanham aqui no Fox 3 Kill Podcast. Esse é o nosso primeiro programa de 2023 e nós já temos planejados aí uma série de novidades ao longo desse ano e muitas entrevistas já foram gravadas, então nós já temos muitos temas interessantes que vão ao ar nos próximos meses. Uma das novidades para esse ano é que nós estreamos no YouTube, no canal da Hunter Press, então você também pode ouvir o podcast por lá, é só áudio, mas às vezes você está com o navegador aberto, fica mais cômodo ali com fone de ouvido e aproveita que você já está no canal da Hunter Press e conheça os nossos outros projetos audiovisuais, webséries e documentários. E fiquem atentos à mensagem que nós vamos deixar ao final do episódio de hoje. Attention, roll call. Em 2023 completam os 25 anos da primeira vez que o Brasil participou do exercício multinacional Red Flag, sendo um exercício organizado pela Força Aérea Norte-Americana desde 1975 na base aérea de Nellis, no deserto de Nevada. A Red Flag ela é reconhecida como um dos treinamentos mais realísticos que um piloto militar pode passar nos dias de hoje, ou desde que ela começou a ser executada. Isso porque você tem dezenas de aeronaves com missões distintas, então caças, aviões de reconhecimento, de guerra eletrônica, de comando e controle, de reabastecimento em voo, helicópteros atuando simultaneamente num cenário que se aproxima do conflito real, com alvos reais no solo e uma forte presença da interferência eletrônica, da guerra eletrônica, para dificultar ainda mais a ação dos participantes naquele exercício. Então você também tem esquadrões agressors, né, cumprindo o papel de inimigos naquele ambiente simulado e todo aquele cenário é feito de forma que o piloto esteja o mais preparado possível para um conflito real. Normalmente são realizados em torno de 4 edições da Red Flag todos os anos. E aqui, de curiosidade, no contexto sul-americano, o primeiro país que participou da Red Flag foi a Venezuela, em 1992. O Brasil ele tem a sua estreia em 1998, no mesmo ano em que o Chile também participou, em edições diferentes. E além do Brasil, da Venezuela e do Chile, a Colômbia já participou 4 vezes da Red Flag. A última vez que o Brasil esteve na Red Flag foi em 2008, com os F-5 do primeiro do 14º Grupo de Aviação, o Esquadrão Pampa, lá de Canoas, mas a primeira vez foi com o AMX, o primeiro do 16º Grupo de Aviação, o Esquadrão Adelphi. Então, o Brasil levou muito tempo, né, para ter a sua primeira participação na Red Flag. Isso tem uma razão especial, tem uma série de motivos. O principal deles é que nós não tínhamos um avião até então com um mínimo ali de capacidade de guerra eletrônica, de equipamentos de bordo, para participar de um exercício daquela envergadura. Então, estou falando de equipamentos como RWR, IFF, interferidores, head-up display, coisas que são necessárias, né? Itens que são requisitos mínimos para que um país participe desse exercício. Para esse papo de hoje, estou trazendo o Coronel Salvatore, piloto de caça que tem experiência nas aeronaves AT-26 Chavante
F-5 e a MX, e ele liderou o esquadrão, o Adelphi, indo para os Estados Unidos para a primeira participação da Red Flag. O Coronel Salvatore, além dessas aeronaves, depois da sua quando ele foi para a reserva, ele voou outros caças em outros países. Isso vai ser um tema aí também para um bate-papo num futuro episódio. Salvatore, seja muito bem-vindo ao bate-papo de hoje e obrigado por aceitar o nosso convite. Muito obrigado, João. Me sinto muito orgulhoso pelo convite. Estou pronto aí para as perguntas. Salvatore, conta pra gente um pouco, naquele ano de 1998, qual que era a tua função no Esquadrão Adelphi, ou quando chegou o convite para a FAB participar da Red Flag, como é que caiu essa missão para vocês? Essa missão já estava sendo estudada há algum tempo. Teve uma apresentação dos coordenadores da Red Flag lá no Estado Maior. Então ela entrou para o Plantax no ano anterior, em 97, e todo mundo sentiu a necessidade de realmente participar de uma operação desse nível, que realmente mudou a trajetória tática da Força Aérea Brasileira. Eu estava como oficial de operações, eu era o S3 do Coronel Bombonato, era major na época. Então ele assumiu no início de 98, e aí nós andamos juntos, preparando o esquadrão até a nossa partida. Infelizmente, aconteceu uma fatalidade com ele, né? E assim eu assumi a liderança da unidade para efetuar essa missão. Salvatore, quando chegou essa missão para a FAB, essa participação da Red Flag, por que o Adelphi foi escolhido para executar essa missão? Sempre nós tivemos um interesse muito grande de participar, só que a gente não cumpria os pré-requisitos, né, da USAF para poder participar, já que a gente não tinha um equipamento com o mínimo de sistemas de autodefesa. Certo. Então, o primeiro equipamento que teve um head-up display com um sistema integrado de SM, como você falou, RWR, e os dispensers de chefe flare, foi o A1. Já tinha 9 anos de operação, e o americano queria realmente estudar, ver como é que essa nova aeronave operava. Então, casou essas intenções aí. Porque apesar da Itália ter o AMX, ela não tinha participado da Red Flag até então, e eu acho que até exercícios multinacionais ainda tinham sido escassos para a Itália apresentar o AMX, né? Então, existia uma certa curiosidade do americano também, né, sobre as capacidades desse avião. É verdade, é verdade. Então, essa ordem de batalha que a gente tem no Brasil até hoje, faltava para eles conhecer tecnicamente as capacidades operacionais do A1. Então, eles tiveram assim muito interesse em ajudar e convidar e fazer com que a gente participasse em 98 dessa operação, 98-3, a terceira versão esse ano dessa operação. São 4 por ano, né, que eles tradicionalmente realizam. São 4. Isso, são 4. Nós participamos em agosto da terceira. Certo, Salvatore. E em termos do AMX, ele tinha 9 anos de operação na Força Aérea. Começou em 89. Naquele estágio, o projeto ele já tinha atingido a sua maturidade? Você já tinha todos os sistemas integrados e funcionando na sua plenitude? Não tinha, né? O terceiro lote estava sendo fabricado e tinham muitas coisas ainda a integrar, principalmente o sistema de autodefesa. Mesmo a gente tendo esses 3 equipamentos, a gente estava muito aquém de operá-los na plena capacidade, né? Então a gente viu, eles foram muito úteis para a execução dessa missão lá em Nellis, mas a gente viu que tinham muita coisa a desenvolver ainda. Nós fomos com a aeronave do segundo lote. Existia uma diferença aí, a FAB recebeu 3 lotes, né? E a Itália também, cada lote tinha as diferenças entre as variantes. Em termos gerais, aí, o primeiro lote ele não tinha piloto automático, ele não realizava o emprego do armamento no modo CCRP. O manche era idêntico ao do Planavia Tornado,
e na tela do painel de instrumentos aquela imagem aparecia de forma monocromática. E eu acho que a abertura também do spoiler ela não era automática durante o pouso, então uma ação manual ali do piloto. No caso do segundo lote, ele tinha já o manche do Mirage 2000, mas conservava ainda as características do primeiro lote. E por fim, o terceiro lote ele já tem tudo isso atualizado, né? Então tem piloto automático, a tela do painel de instrumentos é colorida, né? Fazia o emprego do armamento no modo CCRP e abria automaticamente os spoilers durante o pouso. Para vocês, naquele momento, receber uma missão como essa, um convite para uma participação num exercício que a gente sabe que é de grande envergadura, né? Muitos países vão e participam com as suas aeronaves, seus pilotos, suas forças aéreas, e era um exercício já consolidado. O primeiro foi feito em 75, então ali no seu 23º ano de execução, muitos participantes ali já eram veteranos, né, já tinham participado de edições anteriores, mas para o Brasil, que era novato, estava chegando pela primeira vez, como é que se deu essa preparação para vocês irem para a Red Flag? João, para a gente, a Red Flag, desde a nossa formação lá como aspirante, a Red Flag sempre foi um mito para a gente, né? Que a gente sempre escutou falar, pelos princípios como foi concebida a operação, que depois de 10 missões que um piloto executasse nessa operação, que é a operação mais real possível de uma guerra, ele teria a capacidade de sobrevivência muito aumentada, né? Então, para a gente era um mito. Falou, caramba, quem tinha esse quadrinho de Red Flag era um piloto realmente com um treinamento muito avançado, né? Então, a gente tinha esse receio, né? E principalmente um limitador grande era a língua inglesa, né? Então nós nos preparamos bastante, teve um curso interno lá, onde todos os dias da semana, 7h30 por semana, a gente tinha as aulas de inglês. Certo. E aí também toda a preparação com o tráfego aéreo internacional, todos os pilotos fizeram o tráfego aéreo internacional, e a gente tinha como objetivo cumprir um dos requisitos para poder participar da Red Flag, que era ter nota 8,5 em língua inglesa lá na prova do consulado, né? E graças a Deus nós conseguimos passar na prova, né? Mas ficou evidente que se a gente tivesse uma habilidade, uma desenvoltura, né, na língua inglesa, a gente teria tido uma melhor absorção. Tivemos uma ótima absorção, mas um dos, como eu posso falar, uma das coisas visíveis que a gente transmitiu para a Força Aérea era investir nesse estudo, nesse treinamento de língua inglesa, já que o oficial passa 7 anos nas escolas militares, tem tempo hábil para que ele saia fluente, mínimo, né? Bem proficiente, né, pelo menos. Bem proficiente, né? Então, isso foi uma das lições aprendidas. Mas o nosso treinamento foi um treinamento muito focado. A gente recebeu informações valiosas, né, de fonte de dados. A gente teve o auxílio do Major Sheldon, que ele estava fazendo o curso de Estado-Maior. Ele era um ex-piloto agresso, um piloto americano. Então, nós convidamos várias vezes para ele ir lá em Santa Cruz, dar briefings para a gente, tirar as nossas dúvidas. Nós tivemos também a oportunidade, a felicidade de eu fazer um intercâmbio no Esquadrão Ardennes, lá em Nancy, na França, com o Mirage 2000. Isso foi em fevereiro, foram 4 meses antes da nossa partida, e eles tinham acabado de voltar da operação 98-1 da Red Flag. Caramba! Então, junto com os voos de Mirage 2000 que eu executei lá, eles passaram todas as informações, todos os briefings, todos os manuais para a gente. Então, isso aí facilitou bastante, né? E a ida também do Coronel Mendes, lá numa precursora, trouxe informações mais atualizadas, né? Então, a fonte de informações a gente tinha muitas, né? Isso ajudou muito na preparação. Só para você entender,
a gente tinha na nossa sala de treinamento, nosso briefing, as subidas para os action points, que eram os pontos de espera, onde todos os esquadrões faziam órbita e iam num determinado tempo que o Mission Commander estabelecia, sair e formar os pacotes. Todas essas subidas nós imprimimos em escalas grandes de 2 por 1 e estavam lá para todos os pilotos terem essa ambientação com essas subidas. Ou seja, era para massificar mesmo ali esse volume de informações. Era para massificar, porque você vê num pacote, eram 2 missões diárias, né? Num pacote decolavam 70 aviões, né? E a fraseologia, o comandamento era muito rápido, né? Era um sequenciamento muito rápido, então não tinha como pensar. Tinha que decolar em elemento ou 4 aviões e executar a subida, ir para o seu ponto de espera no nível estabelecido, naquele tempo sair ali. Eram 3 action points, 3 pontos de espera. Esses 70 aviões ficavam divididos nesses pontos em níveis diferentes, e num determinado tempo todo mundo saía e formava o pacote para fazer a missão. Salvatore, e só voltando um pouquinho, em relação a esse major, Sheldon, que estava aqui fazendo o curso de Estado-Maior aqui no Brasil, a nossa ECMAR aqui. Isso, é aqui na nossa escola. Tá, nossa escola. E ele era da Marinha? Não, ele era o piloto da USAF, ele era um agressor. Então o agressor é aquele que faz, é o esquadrão que faz o viés do inimigo, né? Na nossa missão, por exemplo, eles simularam o MiG-29 na primeira semana e na segunda semana o Sukhoi 27, né? Então ele tinha todo o embasamento, ele tinha acabado de sair da unidade aérea, então ele tinha tudo na cabeça. Então a gente tinha muitas dúvidas, né? E ele foi retirando as nossas dúvidas. E aí ele ganhou um voo de A1 para compensar a troca de informação? Não, ele ganhou a viagem, ele foi acompanhando a gente. Pô, que ele bacana. foi acompanhando a gente, me lembro lá em Porto Rico, que ele intermediou todo o nosso apoio ali para a gente ficar o menor tempo possível no solo. Então ele foi com a gente. Então... E ele foi a Delphi Honorário no ano seguinte. Ajudou muito a gente, muito. Uma pessoa sensacional. Porra, que bacana, não sabia dessa história, que legal. Então tem essas coisas, né, que vão, né, se juntando, se vão formando e vão ajudando, impressionante, né, para a coisa dar certo, né. E a tua ida lá para a França foi um intercâmbio também? Já era foi algo planejado? Foi um intercâmbio, estava no Plantax, foi eu e o Dang, né, para voar lá o Mirage 2000 Delta, e por coincidência a unidade tinha acabado de realizar a missão, então foi foi destino, né? Foi um destino. Pô, que bacana. E aí, bom, vocês, isso se preparando aqui no Brasil, né, tendo contato já aqui no Brasil com uma doutrina que era nova, né? Então, missões com 70 ou mais aeronaves voando simultaneamente para saturar um inimigo, né, no mesmo ponto, saturar todas as defesas dele. Aeronaves provendo apoio mútuo, né? Então você tinha escolta, você tinha aeronaves de interferência eletrônica, comando e controle, e nesse papel você tinha uma pessoa a função de um piloto, que você já mencionou, que era o Mission Commander. Conta pra gente um pouco sobre o que é o Mission Commander nessa situação, Salvatore. Olha só, não é fácil, né? Eu te falo que são 70 aviões, são as missões, os aviões de varredura eletrônica, são os aviões de SEAD fazendo supressão da defesa aérea inimiga, é o AWACS que está a bordo, são as aeronaves Revos, é o combate SAR que tem que estar em voo quando o pacote sair, são muitas aeronaves de ataque com performances diferentes. Então ele tem que coordenar rotas, tempos, né, para desconflitar, porque são muitas aeronaves, né, é um risco muito grande de colisão, né, e é todo esse planejamento, tá, de tempo e espaço, de desconflito que ele tem que fazer.
Né? Então, a missão é uma atribuição muito pesada para o Mission Commander. E nós fizemos o curso, né? Tivemos lá assimilando os princípios para ser o Mission Commander e trouxemos para o Brasil e implantamos o curso aqui de Mission Commander, já que após a nossa ida para a Red Flag, todas as missões eram efetuadas com esses princípios, usando os Ou seja, pacotes. não foi uma simples operação, né? Foi mudou a forma de combate da aviação de caça na Força Aérea. A gente pode dizer isso daí? É verdade, mudou a forma de combate, mudou certamente, né? Foi um step histórico do jeito de operar da Força Aérea A Brasileira. mentalidade mudou a partir daquele momento, virou uma chave. É afirmativo. A partir daí, com os cursos de Mission Commander, com todas as operações, aplicando os princípios da Red Flag, de pacote, mudou completamente. Hoje a gente opera dessa forma. Salvatore, além dessas ordens de instrução, dessas rotas, dessas altitudes que você falou que imprimiu e colocou lá na sala de operações no Adelphi, vocês organizaram uma operação aqui também. Eu ouvi falar da Yellow Flag. O que foi isso daí na época? Assim, a nossa área de instrução lá em Santa Cruz, a área Barreiro, ela é bem parecida, né, com a área de operação da Red Flag, lá no deserto de Nevada, né, o formato dela. Então, o que nós fizemos é realmente. Só que a nossa área aqui não tinha os SAM-2, SAM-2G, não tinha os aviões de interceptação, né? Então, toda essa parte de ida, subida, a fraseologia, nós começamos a fazer a fraseologia em inglês, tá? Foi repetida na Yellow Flag. Então, para dar simular dar essa adaptação para o piloto, quando ele estivesse lá, ele tinha essa memória, entendeu? Tá. Então nós fizemos uma coisa bem parecida, né, em termos de procedimento de subida, recolhimento, incursão, já que a gente usou táticas diferenciadas na Red Flag. A gente usava navegações a 480 nós, a gente empregava com 450, fazia ataques simultâneos no mesmo setor, né, para realmente dificultar a defesa do inimigo. E é isso. A gente fez dessa forma e aplicamos lá na Red Flag. Ficou mais fácil, né? Você já comentou aqui, né? Teve um fato trágico que foi a morte aí do Coronel Bombonato. Eu acho que ele se precipitou no mar, né? Com o AMX, acho que é o 5516. Como é que aquilo impactou vocês ali, Salvatore, naquele momento, há um mês praticamente, se eu não me engano, de vocês embarcarem para os Estados Unidos? E o Bombonato era uma pessoa muito querida, né? Infelizmente eu não conheci, mas aqui tem o legado que ele deixou, né, de histórias, de fotos. Ele era um fotógrafo excepcional, fez muito trabalho ali, publicou muita coisa na revista Força Aérea, do Carlos Lorch. Então a gente tem contato, né, com essa herança que ele deixou, essa herança muito boa. Foi realmente muito difícil, né? Bombonato, um excelente oficial, um excelente piloto de caça. Você já falou da parte da fotografia, mas ele na parte de guerra eletrônica também, ele avançou bastante com os princípios, com a implantação dos sistemas, né? E era um oficial muito dedicado. Então você sabe que a gente começou uma preparação de 6 meses, vai chegando à etapa final, a pressão vai aumentando, né? As expectativas vão sendo maiores, e aí eu me lembro até hoje, isso foi no dia 24 de julho, na saída dessa missão onde ele faleceu, eu estava na minha sala, na sala de operações, e as salas lá têm os janelões para a pista. E eu vi ele caminhando para a casa de pista, cercado por 2 repórteres que queriam informações de como a gente ia fazer a missão, né? E aquilo me estranhou bastante. Okay. Tanto que depois do acidente, a gente colocou algumas normas, alguns procedimentos, né, que quando o piloto entra no briefing, ali começou o voo. Então, ele saiu dali, ele não pode atender telefone, não pode resolver problema do setor dele, ele está focado e determinado a
a cumprir a missão. Ali começou o voo, né? No briefing. Isso é uma máxima que a gente sempre levou em consideração. Mas ele estava muito assoberbado, né, o Bombonato. E nesse dia, era um dia com a meteorologia muito ruim, não tinha um horizonte definido. A gente estava treinando o partido de um PI lá perto de Angra dos Reis, né? E fazia toda a incursão para fazer o balso e o lançamento do treinamento do armamento simulado. Né? Então ele era o número 2, o Alfarone era o líder da esquadrilha e o Monteiro era o número 3. Então, num balsing para fazer um BRB, né, um bombardeio rasante de baixo arrasto, ele entrou no instrumento. Aí, quando ele saiu, ele demorou a definir, porque realmente não tinha horizonte. E aí, quando tentou a recuperação, estourou de alta e bateu praticamente de barriga na restinga. Né? Então, faleceu consequentemente ali. E foi às 11h51 que o Cabo Almeida entrou na minha sala, chorando, falando assim: Major, uma aeronave não voltou. Eu falei: como é que é, Almeida? Não, uma aeronave não voltou, o comandante não voltou. E saiu, me deu as costas e saiu chorando. Aí ali foi acionar a SAR, foi ligar para o comandante da base e realmente definir qual foi a situação do acidente. Ali, mais ou menos, 3h30 da tarde, pousou a aeronave, um Learjet da terceira FAI, com o brigadeiro Adalberto, que era o comandante, com todo o alto comando da terceira FAI. Eu fui recebê-lo lá, todo o esquadrão permanecia na unidade, tanto oficiais como graduados, né, querendo saber notícias, ainda com uma esperança que ele tivesse ejetado, né, antes da colisão, tal. Mas o brigadeiro Alberto desceu do avião, falou: Salvatore, vou mandando para o esquadrão. Eu tinha um carro lá para levá-lo até a unidade. Falou: não, vou mandando, vamos conversando. E aí eu comentei todo o ocorrido. E naquele momento ele chegou para mim e falou: Salvatore, queria que você liderasse a unidade, eu vou te promover como comandante interino, tá? Você tem toda a noção, acompanhou todo o planejamento, então você tem todas as informações, você é oficial de operações, tem todo o teu time aí te apoiando, né? Então, eu não vou colocar ninguém mais antigo, né? Porque a posição de comandante de uma unidade aérea para um tenente-coronel, coronel. Ele falou: não, você vai assumir a unidade. Aí nós fomos andando, todos os pilotos estavam aguardando na sala de treinamento e ele deu a notícia lá. Então, a partir desse momento, eu assumi por 8 meses o comando da unidade. E aí, todo mundo chocado, muito chocado, e talvez de uma forma relevante, pessoal, caramba, temos que fazer tudo para a missão ter sucesso. Vamos fazer isso pelo coronel Bombonato, que dedicou a sua vida para a realização dessa Ou seja, missão. ela ganhou um vulto maior ainda, né? Eu acho que todo mundo se uniu, todo mundo realmente, né, ficou fechado ali, tanto oficiais como graduados, para realizar a missão o melhor possível. Né? E nós fizemos o velório, enterramos o nosso querido, saudoso Coronel Bombonato lá em Fortaleza, e 3 aeronaves MX fizeram lá as passagens em honra a esse grande oficial, lá em Fortaleza. Uma Adelphi aí Então para foi ele, isso. deixar uma Adelphi aí para o Coronel Bombonato. O grande homem. E Salvatore, chegando o dia da missão, o dia do embarque, né? Então, o embarque de vocês nas aeronaves, né? Vocês foram voando com os AMX lá para Nelis, no deserto lá de Nevada, e essa rota, esse planejamento, existia uma preocupação em relação à longa duração da missão e ao período que vocês iam permanecer em voo? Com certeza, né, João? Tinha uma preocupação. Quando eu brifava a unidade, eu falava que a gente tinha 3 fases, né? A fase de ida, o deslocamento de ida, a fase da operação em si e a fase de volta. Né? E uma das fases mais
penosas seria o deslocamento de volta. A fase de ida, a gente tinha uma limitação, porque a gente não conseguia fazer reabastecimento, a gente estava restrito a fazer reabastecimento num 37, no Boeing, né? Então o Boeing deu todo o apoio para a gente, como transporte de carga, e numa eventual necessidade, nós faríamos o revo, né? Mas numa situação normal, não, porque então toda a nossa rota foi planejada para fazermos etapas de 3 horas, 3 horas e meia, já que a gente estava com um tancão de 1.100 Ok. litros, né, sem fazer revo. A nossa ida de Santa Cruz para Boa Vista, que foi a primeira perna, nós fizemos um revo, né, com o Ok. Hércules, né, com o Ok. Barão, e não com o Corsário. Então o Hércules deu esse apoio na ida e nós mandamos até uma aeronave monomotor de backup, né? Se desse alguma pane nessa etapa, aí nós teríamos uma aeronave Porque substituta. já tinha tido um problema, né? Uma situação de colidir. A cesta do KC-137, ela colidiu, ela era diferente da Sim, do Hércules, né? a cesta do Hércules é uma cesta macia e a cesta do Boeing a gente chamava de Fred Krueger, porque era rígida, né, metálica. Então qualquer toquezinho, um nariz do MX é de fibra, né, fazia um dano, né? E qualquer dano impedia, indisponibilizava o Certo. avião. A gente não poderia correr esse risco, né? Então, de alguns fatos no passado, fizeram essa limitação. E nós estávamos nessa fase de trocar o sistema do Corsário, do Ok. Boeing, de um sistema para um sistema parecido com o do Hércules, uma cesta macia, entendeu? Mas não tínhamos a disponibilidade quando nós fomos para a Red Flag. Então o Boeing foi acompanhando a gente. De Boa Vista nós fomos para Porto Rico, na Roosevelt Roads. Depois fomos para MacDill, de MacDill para Shepherd, no Texas, e de Shepherd direto É uma Nellis. viagem de quê? Uns 3 dias? Um pernoite só, né? Um pernoite em Boa Vista e um pernoite em MacDill. Ah, legal. Né? Tá, foi relativamente Uhum. rápido, então. Foi rápido, né? Com certeza, se a gente tivesse a disponibilidade da cesta macia no 37, a gente teria feito aí na reta, economizado tempo, esforço, né? E não estaria exposto a qualquer tipo de problema, porque cada vez que você pousa tem um risco, né, de ter uma indisponibilidade, Até um estouro de né? pneu, sei Você lá, voando, alguma coisa. com certeza, você voando aí seria. Mas graças a Deus deu tudo E a certo. etapa, então, maior foi Santa Cruz ou Boa Vista? A etapa maior foi essa, Tá. né? Existe uma preparação específica ali, Salvatore, em termos de, assim, fisiologicamente falando, além do descanso, claro, mas alguma coisa assim para alimentação, do que se comer, hidratação, Não, a etc. gente tinha orientação, tinha esses princípios já, que a gente fazia muito voo de longa duração. Então, realmente, levar ali o saquinho, levar alguma alimentação básica ali, né? A gente sempre seguia essas instruções, essas orientações, né? Não deu problema, não. E Não, uma missão de 5 horas e meia não é tanto assim, não. é desconfortável, é cansativo, né? É desconfortável. Voar 13 horas é mais difícil, mas voar 5 horas e meia, né? A gente que é apaixonado, voando em voo de formatura, fazendo reabastecimento em voo, passa rápido. Ah, então tá certo. Então tá certo. E assim foi. Aí a gente teve bom tempo, só na nossa chegada em MacDill, nós tivemos que cruzar algumas camadas. A gente ia na ala do Boeing, né? 3 aeronaves numa ala e 3 na ala direita, 3 na ala esquerda. E na descida em MacDill Air Force, lá em Tampa, nós tivemos uma perda de vista do trilento da asa direita, mas rapidamente fez o procedimento de perda de vista e já assumiu, já pegou o visual e reuniu, e nós fizemos lá a dispersão. Não, foi o único Porque problema. era mau tempo? Era mau tempo, Tá. era a nebulosidade, né? Ele mesmo, todo mundo grudado ali na ala, perdeu de vista o Boeing e teve que fazer a manobra evasiva ali, a dispersão por perda de vista em voo por instrumento. Mas pegou rapidinho, né? Não se afastou tanto e voltou para a formatura. E aí a chegada em Nellis, posteriormente, ela foi em grande estilo, né? Valeu ali um elogio, é isso?
Foi sim, né? A gente tinha o horário de 14 horas local para fazer e 14 horas nós fizemos o piloto, o pouso, aí o comandante da base lá foi nos receber, eu apresentei, ele falou, pô, começaram muito bem, né? De todas as unidades que chegaram, vocês foram aqui, realmente cumpriram o HSO à risca, deu os parabéns pra gente. Pô, que bacana, que bacana. Já chegamos com o pé direito. E o Brigadeiro Adalberto, ele participou da missão também, né? Uma grande pessoa, diga-se por passagem. Ah, sim, um grande piloto, né? E é incrível como a história tem essas coincidências. Eu, em 89, em 79, no terceiro ano de Barbacena, eu entrei em 77, como eu te falei. Nós Certo. viemos aqui no aniversário do terceiro ENRA em Santa Cruz. Foi aí que eu fui exposto à aviação de caça. O Major Adalberto, ele fez um briefing, onde ele colocou lá o Chavante encaldando o F5, né? Tinha uma foto lá de um Piper. Aí depois nós fomos para o grupo de caça, onde foi apresentado um briefing cheio de fotos também do F5 encaldando o Chavante. E o É. Major Adalberto era o comandante do terceiro ENRA. Então, depois, ele, como comandante da FAI, deu todo o apoio para a gente, acompanhou passo a passo toda a nossa preparação, treinamento, deslocamento. Só na volta ele passou o comando da Força Aérea Numerada 103 para o Coronel Sabino, que fez o nosso deslocamento, que acompanhou o nosso deslocamento de volta. E Tá. era o chefe de Estado-Maior da terceira Porque FAI. você criava uma força aérea componente, é isso, né? Sim, uma Força Aérea componente numerada para fazer a missão no exterior, né? Já que éramos nós da unidade, os 71, eram 12 oficiais e graduados da Força Aérea da terceira FAI e eram 6 oficiais e graduados do segundo, né? Foi criada essa força numerada com 90 militares. Ou seja, é como se na prática ali você perdesse a identidade de uma unidade e vira uma coisa só, um grupo só. Isso, né? Já que é uma unidade aérea operando aqui no Brasil, tem as suas funções, atividades, obrigações, e a Força Aérea Numerada tinha essa missão específica da participação na Operação Red Flag, entendeu? Legal, Salvatore. E aí, chegando lá nos Estados Unidos, como é que foi aquele contato inicial com os americanos? Vocês não foram com nenhum biposto ali do AMX, né? Só monoposto. Foram 6 aviões? O biposto não ia conseguir cumprir a missão, né? Ele tem uma autonomia menor. Fomos só com monoposto e levamos os nossos tanques de 580 litros para fazer a missão lá. Ok. Né? A gente simulava 2 bombas PFG de 230 ou 460, né? Para fazer os ataques simulados, né? O nosso emprego foi lá com a BDU-33, a bomba fornecida pelo americano, que é uma similar da BEX-11. Que é a nacional. Essa bomba que a gente opera normalmente aqui, né? E logo na primeira, segunda missão, nós identificamos que o nosso software de lançamento era para a BEX-11, né? E a BDU-33, que é a bomba utilizada pelo americano para treinamento, era uma outra performance. Então a gente começou na primeira e segunda missão a fazer uns lançamentos longos. Aí, o nosso software não está adaptado a essa bomba. Aí começamos a fazer uma correção do Piper e aí tudo se ajustou. Né? Mas nós não levamos o biplace, só monoplace. E antes do Fan Day, que é o dia da familiarização, onde antes de começar a operação em si, todo mundo tem que fazer um voo desse para reconhecimento da área, onde eles entregam uma Air Task Order, uma OFRAG lá para a gente, um alvo para reconhecer a área, entendeu? Reconhecer o ambiente. Só assim você pode voar também, esse é um requisito. E tem um briefing geral, com todas as normas e princípios da operação, todo mundo está lá no auditório, e a gente fez uma apresentação, foi até o Hélio que fez a apresentação do AMX, né? Ele, com maior fluência em inglês, apresentou as características da aeronave, e foi muito legal que ele, no fechamento,
ele pediu proteção, né? Nos ajudem, protejam o MX, porque a gente é limitado em termos de autodefesa. Aí o pessoal começou a rir, né? Mesmo tendo o sistema, a gente pediu esse socorro para as nossas escoltas, os aviões de varredura, para nos Quem apoiar. que seriam as Foi suas muito legal. escoltas? F-16, pelo que eu vi lá, tinha F-15? F-15 fez toda essa parte da missão de Tá, escolta, ok. né? Então fazia tanto a varredura, né? Primeiro entrava o SEAD para fazer o lançamento nos radares inimigos. Depois vinha o F-15 para fazer a varredura, para ver se tinha alguma aeronave inimiga no ar. E depois que ele fazia essa varredura, essa limpeza da área, ele voltava e ficava fazendo uma patrulha aérea de combate, né? Para poder dar suporte às aeronaves de Ou seja, ataque. era o mesmo avião, não era um outro grupo, então. Era o mesmo avião. Era o mesmo avião. Não eram aviões distintos, não. Pô, aí ele tem que ter uma bela autonomia, né, para fazer isso daí. Mas eram de missões distintas, né? Eu falei na varredura, falei na patrulha aérea de combate, mas tinha os aeronaves de escolta também dos pacotes, Tá. né? Que acompanhavam o pacote na frente para poder, se tivesse uma interceptação de uma aeronave A tua escolta não era necessariamente num quem tinha feito tempo. a varredura. Não, esse Tá, não. Esse não. Quem fazia a patrulha aérea de combate para qualquer necessidade é o que fazia a tá. varredura. A de escolta eram outras Ok, aeronaves. entendi. Não, excelente. E aí uma coisa que eu imagino, chegando lá na área do combate simulado, propriamente dito, é muito diferente do que a gente tem aqui no Brasil, né? Lá você, além de toda aquela área, você tem a presença de sensores de interferência eletrônica em cima de você, não é isso? É isso, é o tempo todo, é um ambiente muito saturado de defesas, né? Tem muitos mísseis SAM, né, no terreno. Então a gente tinha que navegar, escolher a melhor rota, usar o nosso chefe, tá, para poder quebrar o LOCOM desses equipamentos. A gente, no segundo dia, a coordenação da operação impediu o uso de flare, por causa das condições meteorológicas lá, estava muito quente, né, podia pegar fogo, né, em alguma mata lá. Então eles proibiram o uso de flare, então a gente trocou o dispenser de flare para um dispenser de chefe. No início da operação a gente estava levando 90 cartuchos de chefe e 30 de flare, depois nós colocamos 120 cartuchos de chefe. Então era um ambiente muito saturado, né? E a gente necessitava, já que a operação era longa, de fazer um update no nosso sistema de navegação que ele interferia no nosso sistema de pontaria. A gente, a gente faz isso regularmente aqui. Tem um ponto inicial onde a gente aumenta a nossa velocidade de corrida para fazer o balsem, o ataque simultâneo, né? A gente faz um update, um fix. E lá, às vezes, a gente não tinha esse ponto de referência, a gente tinha que buscar algum ponto de referência para fazer essa atualização. E uma outra coisa que também dificultou no início era o tamanho dos alvos. A gente está acostumado a fazer treinamento aqui numa roleta, né, de 100 metros, 300 pés, e os alvos lá eram alvos reais, né? Eram alvos muito pequenos para identificação no meio do deserto. Eram viaturas, por exemplo, né? Tá. Então, isso aí precisava muito que a gente, durante o nosso estudo, a gente estudasse bem o alvo para poder adquirir o contato visual e fazer o lançamento do armamento. Então, a gente também identificou essa mudança de concepção, ou seja, o planejamento tem que ser rápido, mas o estudo do ambiente, o estudo do local, do objetivo, tem que ser uma coisa muito pormenorizada, né? Isso ajuda muito o setor de inteligência. A gente também viu a necessidade de a gente ter um setor de inteligência mais bem estruturado, mais bem equipado, com pessoas, com equipamentos, que eles possam dar suporte aos pilotos daquele estudo da área do objetivo. Entendi sim. E aí, enquanto você voava, então você tinha o tempo inteiro ali seu RWR te informando sobre a ameaça, você tinha o tempo inteiro o avião te alertando sobre um ambiente hostil que você estava voando.
RWR ajudou bastante. A gente tem dois modos de utilização do RWR, é o modo bruto e o modo sintético. O modo sintético, ele com um banco de dados que nós parametrizamos, ele pode identificar exatamente qual é a ameaça que está te iluminando e está te traqueando. Nós não usamos o modo sintético, ele não estava muito bem esclarecido e definido. A gente usou o modo bruto. E aí, no modo bruto, você recebe qualquer tipo de emissão radar e ele aponta, né? Então a gente era o tempo todo apitando durante a missão, era muita gente te iluminando, né? E a gente, como tinha essa restrição da quantidade de chefe, a gente só lançava, fazia um break, fazia uma curva para quebrar o locão quando estava locado. A gente estava iluminando. Então o inimigo ali, né, o F-16, o agressor estava te iluminando, tal. Quando ele definia e locava em cima de você, aí sim que a gente fazia a manobra evasiva e lançava Porque o aí chefe. muda o som na tua fonia. Muda o som, muda o som. É um som contínuo e muito mais alto, entendeu? Tá dizendo ali que o radar do inimigo locou em você, que está prestes a lançar um armamento. E aí, quando você né? lançava o chefe, ele perdia o locom? Perdia, quebrava, na maioria das vezes, quebrava sim. E a gente tinha que chegar na área do objetivo com o chefe, porque era a área mais bem defendida, né? Então a gente não podia desperdiçar chefe durante a E ida. chegava com o chefe né? lá na área do objetivo ou já chegava no osso? Ó, eu vou te falar, nas primeiras missões, no primeiro, segundo dia, a gente chegava quase sem nada. Depois a gente foi criando uma cultura, como eu estou te falando, economizando, e nós trocamos também o dispenser do Flare com 30. Mas 120 cartuchos é muito pouco. Né? Isso foi uma coisa que nós relatamos no nosso relatório final, da necessidade de uma aeronave ter mais cargas para ter uma melhor defesa. E Entendeu? o incrível é que o AMX ele foi projetado para isso, né? Para se defender fortemente É. nesse tipo de ambiente. Né? Então, Então eu acho que ele foi equipado, ele foi subdimensionado com esse tipo de artefato, com esse tipo de equipamento de autodefesa. Né? Tinha que ter muito mais chefe, muito mais flare. Entendeu? E além disso, vocês também levaram o interferidor ativo do A1. Vocês voavam com ele lá também. Ah, vamos sim. A gente sempre tentava, numa saída de 4 aviões e elemento, ter das duas aeronaves, que, se não me engano, era o 5515 e 5525 com ASM, um interferidor eletrônico. Ok. Né? Então, sempre tinha que ter. Esses dois aviões para a gente tinha que manter eles disponíveis o tempo todo, entendeu? Eles não podiam ficar fora do voo. E aí a gente viu a necessidade de ter mais equipamentos incorporados à frota, né? Para melhorar a capacidade de sobrevivência. E o interferidor, ele dava também um resultado para vocês ali na hora? Dava sim. E a gente recebia o reporte que a gente conseguia realmente quebrar, entendeu? Tá, isso dos esquadrões. Isso dos Legal. esquadrões. E, Salvatore, ali, Entendeu? em termos de disponibilidade, de prontidão do A1 lá na Red Flag, ela foi positiva? Ah, foi. A gente não abortou nenhuma missão, né? Nós não deixamos de fazer nenhuma ATO, que é Air Task Order, né? Que é o FRAG, por falta de avião, nenhuma. Né? Então, todas as PANs, nós tivemos várias PANs, né? O ambiente era muito drástico, né? Penoso, né? Você voando a quase 50 graus de temperatura no ambiente. Caramba! Mas toda a pane que voltava, a equipe estava pronta e estava focada em retirar a pane no menor tempo possível. Entendeu? E a gente conseguiu cumprir todos. As abortivas que nós tivemos foi por outros problemas. E ali vocês tinham sempre 6 aeronaves, mas nas missões vocês levavam quantos aviões? Não, fizemos algumas de 4 aviões, poucas. A maioria das missões eram com 2 aviões. Tá. Isso ali por uma questão do exercício. É uma questão do Mission Commander, né? De outros aspectos, né? Relevantes. Porque essa missão, eu não sei se você sabe, ela foi paga, né? Pela Força Aérea Brasileira, né? Sim. Ela foi paga. E nós pagamos um quantitativo
de missões, entendeu? Pagamos lá, eu acho, 40 saídas. Então, isso estava. O quantitativo de aeronaves que foram deslocadas era para cumprir essas missões, entendeu? Esse quantitativo que foi acordado e pago para a Ok, coordenação. então ele não podia consumir aquilo de uma vez, ele tinha que ir dividindo ao longo dos dias. É isso, isso. E toda saída, ou de 4 ou de 2 aviões, sempre tinha o avião reserva, né? Tinha um piloto reserva, o avião reserva. Se desse qualquer tipo de pane aí até o início do táxi, era factível você fazer a substituição ainda no solo, né? E cumprir a missão com aquele quantitativo previsto, entendeu? E vocês ali do Adelphi eram quantos pilotos? Eram 12 pilotos. 12, ok. E todos voaram. Eram 12 pilotos. Todos voaram. 12 pilotos, porque esse foi um critério da Red Flag com o número de aviões. Nós levamos 22 pilotos, né? Então, 10 pilotos fizeram cursos, deram apoio, não voaram. Então, as equipagens que voaram eram 12 só. Ok. Então aí quem voou se preocupava com o voo. E quem não voou prestava outro tipo de apoio e também fizeram cursos. Isso, fizeram o curso de Mission Commander, apoiavam ali no planejamento, quando a gente precisava de alguma coisa, né? Deram todo o suporte. Ó. E acompanharam a missão. Não voaram, mas acompanharam a missão. E Salvatore, a velocidade você já comentou, 480 nós, é o que vocês voavam, e a altitude? A gente voava. A gente começou voando muito baixo, 300 pés, né? Mas depois a gente viu que dificultava muito a nossa checagem de 6 horas. E a gente observou também que o que faz o elemento lá, o agressor, o F-16, o avião inimigo, identificar a aeronave no deserto é a sombra. Ah, Né? Então, quanto mais baixo você voar, mais perto da sombra você está. E facilitava a aquisição visual do inimigo. Aí nós, Aí nós voamos, começamos a voar a 500 pés, né? Para facilitar a vigilância do quadrante traseiro. E voamos lá com 4 aviões, boxe defasada ou flecha, né? E dessa forma a gente, de 300 nós passamos para 500 pés, e a alguém baixa altura. conseguiu engajar vocês em combate aéreo ou não chegou nessa situação? Muitas interceptações. Teve lá uma também que eu estava até como número 3, numa esquadrilha. A aeronave fez uma curva de conversão agresso e caiu no meio da esquadrilha, Caramba! né? Ele errou lá, né? Facilitando a aquisição e o tiro, né? Mas tinham regras de engajamento que não podia entrar em combate, entendeu? Era uma curva só para definir que você avistou, que você está efetuando uma manobra evasiva, mas não podia engalfinhar, não podia entrar em combate, não. E vocês também levavam na asa direita, se eu não me engano, um pod eletrônico, é O isso? ACMI, sim, é para acompanhamento, né, do TOS, para ter toda essa visualização de rota, níveis, né? Toda essa parte de acompanhamento foi feito por esse sistema, um sistema desenvolvido e característico que é usado lá na Red Flag. Ok, com isso eles conseguiam no debriefing ver todo o trajeto que você fez com o avião, é isso? Isso, no debriefing não, durante a É em missão tempo real, mesmo, né? né? O pessoal acompanhava na sala lá, todo o desenrolar. Uma média de alvos destruídos acima da média de todos os esquadrões da Red Flag em 62,5. Pô, que bacana. Nós ficamos acima da média das outras unidades. E Salvatore, ali no final, ao término da operação, qual foi a percepção que o Brasil, o esquadrão e o avião em si, o AMX, deixou para os americanos e para outros países que estavam ali participando? Vocês conseguiram ter esse feedback? Eles falavam, né? Eles ficaram muito surpresos que a gente fazia essa navegação uma velocidade considerável, né? 480 nós, fazendo mascaramento do terreno, né? E com todo esse nosso resultado de alvos destruídos, eles ficaram surpresos, né? E realmente o avião é um aviãozaço, né? Um projeto que realmente mudou toda a história da Força Aérea, uma implementação de todos esses equipamentos que eu já falei,
né? E, inclusive passou todo esse desenvolvimento para a Embraer, depois ela construiu esses jatos aí executivos regionais. Então, a impressão que foi deixada foi uma impressão muito boa, né? Até porque eles iam combater, tendo o AMX ao lado deles, né? O país da Europa, ali, em missões que aconteceram no próprio na própria Europa, né? Nos Balcãs ali, e Iugoslávia, de diversas operações, e depois Afeganistão, Iraque, e por aí vai o AMX. Foi uma participação do italiano de sucesso mesmo, né? Com aeronaves, com guiagem infrared, com armamento infrared, né? Eles tiveram um bom êxito aí nas guerras lá, na Bósnia e no Afeganistão. O que fica mesmo foi o aprendizado que nós assumimos. Depois teve uma segunda participação em 2008 Exatamente. da FAB, e já são 15 anos que a gente não participa dessa operação. Eu acho altamente recomendado e necessário. Eu acho que quando a gente tiver o esquadrão de gripe aí operacional, com um quantitativo de aeronaves recebidas e operacionalmente aí qualificadas, eu acho que a gente tem que participar dessa missão novamente, né? Uma terceira vez, uma quarta, uma quinta, que a gente vem com muito ensinamento. O Gripen, o próprio Salvatore tem uma experiência, né? Já voou o Gripen lá na Suécia, o Gripen Delta. Vai ser foco de um bate-papo aqui também no Fox 3. E Salvatore, eu tive a oportunidade de conhecê-lo, acho que ali em Santa Cruz, e fiz uma entrevista bastante interessante sobre o AMX para um projeto de um livro que já está lançado, em breve está no Brasil, um livro que eu escrevi sobre o AMX em inglês, e vou te mandar o teu exemplar, Salvatore, ainda não chegou para mim, mas você vai ganhar o seu. E então a história que o Salvatore tem, a carreira operacional dele, a vivência dele em outros esquadrões, tendo sido piloto de F-5, tendo voado em diversos países aí, não só na França, com o Mirage 2000 e o Gripen na Suécia, e isso agregou muito no profissional que ele é, na qualidade, além de ser uma pessoa espetacular, hoje continua voando, né, Salvatore? Não dá para largar a aviação, né? Não, a gente fica contaminado e não dá para largar, né? A Esquadrilha Céu é a esquadrilha do meu coração, né? Fazendo aí os voos, os shows aéreos, aí eu me sinto muito, muito bem. Lembrando disso agora, quando o Salvatore me deu a bolacha que ele usou na Red Flag. Então, tá aqui, tá guardada comigo. Eu vou colocar uma foto dela no site, para vocês verem. Ela tá até um pouco sujinha, mas aí é mais legal ainda, tem mais valor. Salvatore, muito obrigado pela tua participação, por vir aqui, pelo seu tempo, por estar aqui conosco. E te espero num próximo episódio. Poxa, João, você é sensacional. Parabéns pelo teu trabalho. Você também é apaixonado aí por aviação de caça. Então, eu estou à disposição, pronto aí, quando você quiser, é só me convocar. Tá bom, João? Parabéns aí por todo o teu trabalho. Vai ser convocado, pode deixar. Muito obrigado aí por tudo. Obrigado, Salvatore. Um abraço. Um abraço. E fique ligado que na segunda-feira, dia 17 ao meio-dia, nós vamos lançar uma promoção no nosso website. Você pode concorrer a um calendário do F-39 Gripen da Força Aérea Brasileira. Não perca, segunda-feira, meio-dia, no nosso website. É muito fácil participar e o calendário ficou muito bonito mesmo. Vocês vão adorar. Até logo e muito obrigado.